programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti NG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. O projeto ele é sempre rápido, de modo que as comunidades não saibam, de modo que as pessoas não sejam ouvidas e de modo que o poder econômico fale mais alto. É muito vergonhoso o governador do estado comemorar o desrespeito a uma legislação do estado que ele mesmo induziu, né, o poder judiciário ao erro aí com a discussão atravessada sem levar em consideração as legislações que nós temos aqui. A Serra do Curral é emblemática. Ela é o símbolo de tudo que está sendo destruído em nome dos investidores, em nome da iniciativa privada, em nome das empresas, né? Sem considerar a sociedade do presente e do futuro. As notícias que vêm da Assembleia Legislativa e as lutas da educação nesse cenário. Eu recebi uma cópia do projeto de lei encaminhado pelo prefeito de Montes Claros à Câmara Municipal para a municipalização. Observe, 37 escolas, vou repetir, 37 escolas para a municipalização. 10.576 matrículas. 10.576 matrículas. Em 418 turmas. 37 escolas, mais de 10.000 matrículas, mais de 400 turmas. O documento enviado à Câmara é assinado pelo prefeito. Assinatura, o documento é do dia 27 de maio de 2022. A votação está prevista para esta terça-feira, 31 de maio de 2022. Nós tivemos como intervalo um dia útil, que é esta segunda-feira. O município de Montes Claros, se aprovado esse projeto, terá um aumento de 93% no número de matrículas hoje atendidas pelo município. E aí eu fui buscar quais eram as informações sobre a educação infantil. O prefeito não cumpriu para a casa dele. 4 e 5 anos, a taxa de atendimento é de 93%. Sequer está universalizada a turma de 4 a 5 anos. Se nós olhamos a taxa de atendimento da educação infantil no município, de 0 a 3 anos, está em 18,9%. Como é que a gente quer discutir educação pública de qualidade com esses números? Vocês imaginam uma rede que em menos de um ano vai dobrar o seu atendimento, vai assumir mais de 10.000 matrículas, vai retirar da rede estadual mais de 400 turmas, um impacto em 37 escolas. Pela bagatela de 250 milhões. É feira, né? Final de feira, que quanto vai pedindo e vai levando, dinheiro que deveria estar sendo investido na valorização dos profissionais da educação, dinheiro que deveria estar sendo investido na carreira dos profissionais da educação, ou num processo sério, né, de regime de colaboração para um atendimento das taxas de educação infantil. A situação é absurda. Eu encaminhei agora ao promotor de justiça do patrimônio público da comarca em Montes Claros uma denúncia para que a promotoria verifique as irregularidades nesse processo de municipalização pelo projeto Mãos Dadas. Dados deveriam ter sido publicados pelo governo do estado e não foram. Critérios deveriam ter sido atendidos antes, inclusive, de encaminhar o projeto de lei à Câmara Municipal. O projeto ele é sempre rápido, de modo que as comunidades não saibam, de modo que as pessoas não sejam ouvidas e de modo que o poder econômico fale mais alto. 250 milhões de reais. E aí, de novo, a irregularidade, porque os 250 milhões de reais, essa obrigação do Estado está prevista num artigo do projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito. O prefeito não tem competência para dar obrigações ao executivo estadual. Nem a Câmara pode aprovar obrigações ao governo do estado. Mas lá estão as obrigações para o governo do estado. Então, quero deixar um apelo
para que no diálogo e no debate da Câmara Municipal de Montes Claros, essa situação absurda não seja referendada pelo Poder Legislativo. Não há como você exigir qualquer qualidade na prestação de serviço público fazendo isso com as escolas e fazendo isso com as comunidades escolares. Então, eu queria deixar esse alerta, porque é gravíssimo. Qual foi o critério para 250 milhões de reais? Esse dinheiro está saindo do Fundeb? De onde está saindo esse dinheiro? Por que lá são 250 milhões de reais? Por que outros municípios são esses valores? Não tem publicidade, não tem transparência, não tem impessoalidade. Nós não sabemos os critérios, porque eles sequer são públicos, do porquê a definição desses valores. Então, quero deixar aqui meu registro, o apelo, para que essa situação não seja referendada pela Câmara Municipal de Montes Claros, com todo o respeito aos colegas vereadores que cuidam, né, do processo legislativo, mas eu que acompanho as discussões e esse projeto desde o ano passado, sei que ele não tem nada de bom para o município. Do Roda de Conversa, veja o que temos para você. Vamos atualizar um pouco aqui com as pautas da educação? O que nós temos aí hoje? Bem, nós temos a formação de maioria na decisão do STF, da decisão liminar do STF, que manteve a decisão liminar que suspende a legislação que foi aprovada aqui no final do mês de abril, que nos garante o reajuste de 33,24%. Lembrar, é importante dizer que o mérito da ação ainda não foi julgado, é uma decisão liminar, e é importante dizer que nós estamos vendo aí o governo de Minas comemorando a decisão como se fosse uma situação já definida e encerrada. É uma decisão liminar e é meio vergonhoso, assim, acho... meio não, né? Muito vergonhoso o governador do estado comemorar o desrespeito a uma legislação do estado que ele mesmo induziu, né, o Poder Judiciário ao erro aí com a discussão atravessada sem levar em consideração as legislações que nós temos aqui. Então, nós temos essa informação. Nós também temos uma paralisação já convocada pelo sindicato para o próximo 5º dia útil do mês de junho, com um ato na cidade administrativa, porque nós vamos lá novamente cobrar do governador do estado o que nos falta, que o governo tem nos retirado, que é o valor que falta no salário da professora, da trabalhadora em educação, para se alcançar o reajuste de 33,24%. Nós não vamos nos cansar e não vamos parar de fazer essa denúncia de que o governo do estado de Minas Gerais é um governo que dá calote nos trabalhadores em educação, é um governo que não respeita a legislação, é um governo que utiliza os recursos da educação que deveriam ir para o salário, para a valorização dos trabalhadores, e o governo utiliza esses recursos, por exemplo, para convencer as prefeituras no interior a aderirem ao projeto Mãos Dadas. Nós estamos vendo aí um verdadeiro balcão de negócios, um verdadeiro leilão dos recursos da educação que o governo tem oferecido aos municípios em troca da absorção das matrículas do ensino fundamental. Então, são essas questões que estão aqui nos pautando, né, que a gente traz para debater hoje, além das questões que nos atravessam como classe trabalhadora, porque é que nós precisamos saber qual é a pauta dos trabalhadores dos Sindados, porque que a população precisa saber o que significa o trabalho dos servidores que trabalham com processamento de dados, e o que o governo Bolsonaro, que é a outra parte, né, do governo do ataque que nós temos constante, é a mesma coisa, Bolsonaro e o governo do estado de Minas Gerais, o governo Bolsonaro e o governo de Minas são a mesma coisa. Embora tenham tentado aí se desvencilhar, mas é a mesma coisa, sempre foi a mesma coisa desde que o governo começou. Vocês levaram recentemente para uma audiência com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, né, assuntos relevantes aí, principalmente relativos à área que você atua, né, Serpro, Prodenge, privatizações. Queria que você nos atualizasse com essas pautas. Nós, na nossa categoria, nós estamos também com duas empresas muito importantes na mira aí da privatização do governo federal.
que é o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, né, que é uma empresa que tem por objeto social desenvolver, prover, integrar, comercializar e licenciar soluções em tecnologia da informação para o governo federal, prestar assessoramento, consultoria e assistência técnica no campo de suas especialidades e executar serviços de tratamento de dados e informações. Ou seja, uma empresa muito importante, uma empresa que, na nossa visão, a privatização é um ataque, né, e é um risco à soberania nacional. Né? O que o SERPRO tem armazenado, as pessoas não sabem, mas o SERPRO está dentro de cada casa, de cada cidadão. Também a Dataprev está na mira da privatização, que é a empresa de tecnologia da informação da Previdência Social, que também está na casa do cidadão, da hora que o cidadão nasce, armazenando todos os dados do cidadão ao longo da vida, os dados da vida profissional, se adoeceu, como que adoeceu, se ficou afastado ou não, essa empresa, né, e até a certidão de óbito. Essa empresa também armazena todos esses dados, né? É uma empresa pública federal que garante o pagamento dos aposentados, 37 milhões de aposentados, absolutamente em dia, né, no nosso país. Então, também privatizar a Dataprev é um risco à soberania nacional na nossa visão. E nós levamos esse debate, né, contra a privatização da Dataprev e do SERPRO na Assembleia Legislativa, com o apoio aí da deputada Beatriz Cerqueira, com o apoio do deputado Rogério Correia. Esse debate da privatização destas estatais está também no Congresso Nacional sendo debatido. E daqui da Assembleia Legislativa, após a exposição que fizemos e o debate que fizemos lá, com a presença de um grande número de trabalhadores, né, nós tivemos aí um posicionamento da Assembleia contrário à privatização destas duas empresas. Foi um trabalho muito importante que nós fizemos aqui na Assembleia de Minas. Agora, a Prodenge, que é já o governo Zema, que está à frente, né? A Prodenge é outro problema que nós estamos vivendo lá. Foi implantado um plano de cargos, salários e carreiras na Prodenge, e por engraçado que seja, no dia 1º de abril, o dia da mentira, foi implantado um plano de cargos, salários e carreiras que os trabalhadores não sabem e não viram. Nós estamos chamando de plano de cargos, salários e carreiras fantasma, né? Porque não foi feita nenhuma divulgação, né? É o modus operandi do governo Zema. Pois é. Ele faz isso em todas as ações. Todas. E o representante do presidente da empresa que esteve na Assembleia Legislativa, na audiência pública que nós tivemos na semana passada, este representante, ele disse o seguinte, quando ele foi indagado pela deputada onde é que estaria o plano, que ela queria ter uma cópia para ler, ele respondeu com todas as letras, está gravado lá, né, na Assembleia Legislativa, que as instruções normativas contendo o conteúdo do plano ainda estão sendo redigidas, ou seja, o plano entrou em vigor em 1º de abril, já está produzindo seus efeitos e ninguém sabe do conteúdo desse plano. O que significa na vida prática do povo entregar esses dados do SERPRO e da Dataprev, que são todos os dados da nossa vida, número de CPF, número de tudo, toda a sua vida digital, vamos dizer assim, sua vida digital. O que significa entregar isso para a iniciativa privada? Essas informações, né,
São informações, por exemplo, né, elas podem ser manipuladas por grandes grupos de laboratórios, por exemplo, né, você doente, né? Essas informações podem ser, por exemplo, se você tem todo um histórico de vida e ali está armazenado o seu processo de adoecimento, você pode vir a ser uma pessoa que não consegue emprego, porque aqueles dados vão estar ali disponibilizados, né? Assim, só para ter a história da pessoa está armazenada nos centros de dados, tanto do SERPRO quanto da DataPrev, e para acessar é um espaço de segurança absoluto dentro da empresa. Para acessar, somente profissionais autorizados para fazer o acesso a essas informações, né? Significa para as empresas mesmo um risco, porque os CNPJs estão todos lá, as informações das empresas estão todas lá guardadas. Imagina você ter seus dados nas mãos, né? Um banco, por exemplo. Que é uma coisa que já, assim... Ou de alguma empresa internacional que está vindo comprar aqui, é o mercado internacional que está vindo comprar, né? Então, você imagina o sigilo das empresas, a questão comercial das empresas disponível, né? Então, assim, é um risco para a pessoa e é um risco para as próprias empresas, né? Eu defendo os trabalhadores, mas os empresários deveriam ficar com as barbas de molho também com essa situação. Vazar dados sigilosos da nossa vida é uma coisa muito grave, né? Quando a gente vê aí, sei lá, vazaram não sei quantos dados, milhões de dados e de dados bancários. Isso traz transtornos para a vida da pessoa, né? Traz transtornos, CNPJ, eu tenho alguma coisa no meu nome que eu não sei o que é, né? Usaram meu CNPJ como CNPJ laranja para cometer algum crime, Então, assim, são coisas muito graves que podem, inclusive, levar as pessoas a serem presas injustamente, né? Então, a questão da DataPrev, do SERPRO, a gente precisa compreender isso melhor, ainda mais agora que tudo é digitalizado, né? Você tira carteira de motorista digital, você pode fazer uma série de questões, até o título eleitoral nós conseguimos tirar pela internet, né? E isso tudo também tem trabalho do SERPRO, eu presumo que tenha, né? Do SERPRO, então acho que assim, a gente precisa falar muito disso para as pessoas compreenderem a importância desse trabalho ser feito pelo Estado, desse trabalho ser feito por uma empresa pública que está sob o controle do Estado brasileiro, para que os nossos segredos, as informações estratégicas não fiquem aí a Deus dará, a serviço, não a Deus dará, né? A serviço de quem quer lucrar com um banco de dados desse tamanho, com esse número de informações que o SERPRO tem e a DataPrev. Minerar a Serra do Curral é um assunto que também preocupa educadoras e educadores, sendo esta uma pauta que impacta a vida de milhões de pessoas em Belo Horizonte e região metropolitana. E o Sindiúti tem acompanhado os debates e também provocado discussões a respeito. Queria que você nos falasse aí a respeito da Serra do Curral e desse projeto de minerar a serra. Existe um mito muito grande de que Minas Gerais depende muito da mineração. Se acabar a mineração, o Estado acaba. Isso é um mito, né? A mineração, toda a renda de mineração hoje é em média 4%, mais ou menos, talvez menos, do PIB do Estado. Em algumas cidades, 25 cidades entre os 853 municípios, que têm uma renda grande de mineração e talvez dependam um pouco. Mas o Estado em si não precisa disso. Os impostos pagos por mineração são muito pequenos. A sonegação de impostos comprovada pelo Tribunal de Contas da União
é muito grande. Existem os paraísos fiscais para os quais as grandes empresas, né, têm exportado os minérios. O minério não é processado em Minas Gerais, 80%, 90% é mandado em forma de pedra bruta para outros países, principalmente para a China. Nem siderurgia nós estamos desenvolvendo aqui. Então, qual o ganho que nós temos com isso? Então, não é para discutir se nós vamos permitir ou não mineração em região tão sensível, próxima do centro maior do Estado, com a maior população. Isso é indiscutível. O que nós temos que ver é, sim, tombar a Serra do Curral, mas muito mais coisa, ampliar muito mais, recuperar muito mais. É isso que nós temos que discutir. Importante aí os elementos que você nos traz, né, para a gente fazer esse debate público, esse debate que o governo fez aí a toque de caixa, no calar da noite, né, com situações muito, diríamos, no mínimo suspeitas, né? E essa questão da parte econômica, poderíamos criar alternativas aí, como o ecoturismo, como outras atividades que preservassem, né, os mananciais de água, preservassem o nosso ar, né, com uma certa qualidade, e a proximidade, né, que isso dá de um grande centro e da área hospitalar da cidade, né, cerca de 3, 4 quilômetros. Eu acho que bastaria, né, qualquer pessoa, qualquer político, o próprio governador, né, se dá o trabalho de pegar um carro, vir aqui na região do Taquaril, andar lá na região da comunidade, subir a serra, né? Ele vai ver que a serra é mesmo. Ele diz que a Serra do Taquaril é uma, a Serra do Curral é outra, né? Como se isso fosse resolver o assunto. Se mudar de nome, não muda a pessoa. Se a pessoa chamar Joaquim José, né, ou se for chamada de Joaquim ou de José, a pessoa é a mesma. Então, são coisas que estão sendo alegadas, né, que mostram a falta de conhecimento, a falta até de respeito para as comunidades carentes, né, que moram coladas à mineração que já existe e a que eles estão querendo implantar. Do ponto de vista aí de barulho, de poeira, de outros, né, impactos, de outras intervenções, o que você nos diria que corremos o risco? Você entra na internet, pega o Google Earth, você vai ver que a serra é a mesma. Só que ela muda de nome a cada lugar. A pessoa resolve chamar a serra aqui de Taquaril, 5 metros para frente é Curral, 2 metros para lá é Serra do Rola Moça, depois vem Jangada, depois vem Três Irmãos, Itatiaia e Sul, e assim por diante. A serra é a mesma. Mas a natureza, ela não se importa com o nome que nós damos para ela. Então, é a mesma coisa. O maciço geológico mesmo, e como eu disse, né, tanto a cava norte prevista pela Tamisa quanto a cava oeste, elas estão do pé do pico Belo Horizonte, exatamente. Elas vão provocar uma instabilidade geológica daquele pico, como já tem o caso da Serra, da mina de Águas Claras. Então, qualquer que seja o nome que seja dado, né, o pico está sob ameaça, porque ele pode ruir. A poeira vai ser levada pelo vento, o vento não vai perguntar o nome da serra, né, para saber se ele vai levar poeira ou não. Ou seja, basta a pessoa ir no local e olhar. Não precisa de estudo, não precisa de cálculo, não precisa de nada, né? Basta ir lá. Quem conhece a área da fazenda e anda lá no meio da mata, né, e vê as nascentes e vê os córregos, não precisa falar mais nada. Quantidade de água, quantidade de mata, de animais, né? Como que nós vamos perder isso para encher o bolso de algumas pessoas sem lucro nenhum para a sociedade? Provocar uma alteração climática, uma alteração geológica, uma alteração ambiental para os próximos milhares de anos, em nome de quê? A Serra do Curral é emblemática. Ela é o símbolo de tudo que está sendo destruído em nome dos investidores, em nome da iniciativa privada, em nome das empresas, né? Sem considerar a sociedade do presente e do futuro, sem ideia da prevenção, da precaução, da sustentabilidade. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a SEMAD, do Estado, né, ela nunca fez um estudo de sustentabilidade para saber se isso, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, vai ser economicamente viável.
Então, ou seja, nós precisamos repensar tudo, rediscutir, colocar todas as pessoas, todos os atores, né, na mesa, né, e repensarmos o que realmente nós queremos para a nossa sociedade. Queremos uma sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade que tenha futuro, né? E para isso a gente precisa repensar toda a nossa economia e com seriedade, redirecionar todos os nossos caminhos. Nós não podemos ser exclusivamente contra a mineração. É como o pessoal às vezes diz aí, vocês são contra, se acabar a mineração, acaba o mundo. Não é disso que nós estamos falando. Obviamente que não. Nós queremos dizer o seguinte, como fazer essa mineração, onde fazer e a quem essa mineração está servindo. Está servindo à sociedade que é proprietária do subsolo nacional ou está servindo a interesses privados. Então, precisamos sim fazer mineração. Mas como fazer? Como evitar os impactos e trazer lucro para a sociedade e não para algumas pessoas apenas. No dia 17 de maio último, a convite do deputado federal Rogério Correia, a deputada estadual Beatriz Cerqueira participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, quando expôs sua preocupação com o avanço da mineração na Serra do Curral. Como é possível explicar que o licenciamento da mineração andou mais rápido do que o tombamento da serra? O tombamento era um processo que já deveria ter sido concluído. Nós deveríamos ter tido um governo que, depois de 2 grandes crimes sociais e ambientais, pudessem cuidar dos nossos territórios. E, ao contrário, atrasou o tombamento com justificativas estapafúrdias que não se sustentam. O tombamento final, porque iniciado o processo de tombamento, esse licenciamento sequer poderia ter sido colocado na pauta de votação da Câmara Minerária do Copan. Acho também que é necessário que, no âmbito aqui da Assembleia, nós possamos avançar para que coloquemos a Serra do Curral na Constituição do Estado, provocando, assim, as condições mais que objetivas para o seu tombamento, que é a PEC 67, que tem o compromisso nosso do trabalho aqui na Assembleia para que ela possa ser votada o mais rápido possível. De modo que essa tarefa de proteção seja cumprida, e é sim necessário investigar as condições em que as mineradoras têm obtido licenciamento aqui no Estado. Então, eu assinei a CPI, o pedido, né, de comissão parlamentar de inquérito, para que essas questões sejam investigadas. Sem isso, as perspectivas de um constante avanço. Serra do Curral, Congonhas, Samarco em Mariana, enfim, o que nós deveríamos ter visto, uma política que repensasse essa forma predatória e da morte aqui no Estado. O que nós temos visto é o governo do Estado tratar criminosas como parceiras e aliadas e avançando com a mineração no nosso Estado. Salve a Serra do Curral! Salve! Salve a Serra do Curral! Salve a Serra do Curral! Salve a Serra do Curral! Até a próxima semana!